Pipocando ele começou, na verdade, como um projeto dentro da produtora, da Blues, que foi uma empresa que a gente criou há 10 anos atrás, um pouco mais, para atender rádio e televisão das agências de publicidade, em uma época onde fazia sentido, porque as câmeras, a revolução digital tinha acabado de acontecer, agora era possível realmente você editar um vídeo e produzir com uma tecnologia mais barata. E nesse momento, trabalhando com as agências, eu abri a Blues, meio sem saber o que era ter uma produtora, né, e sem saber a loucura que era isso, mas foi como uma escola, eu fui crescendo junto com a tecnologia digital que foi evoluindo. O YouTube chegou num momento, para mim, muito oportuno, mas ainda era um monstrinho. A gente, como produtora, não sabia exatamente o que fazer com aquele monstrinho. Tinha o Felipe Neto, tinha gente que então pegava uma câmera e falava para a câmera e conseguia ter um destaque, mas ainda não era um modelo de negócio, eles não ganhavam dinheiro pra caramba, era para muito poucos, né? Essa coisa de influenciador ainda não existia. E a gente começou então a investir em conteúdo. Era em 2012, uma época que eu peguei toda a expertise que eu tinha da produtora e falei, bom, eu acho que eu tenho que então produzir conteúdo e vídeo para o YouTube, mesmo que isso ainda não dê dinheiro, porque isso é o que dá prazer pra gente. Então a gente tinha um pouco na produtora aquela linguagem jovem, aquela coisa meio Hermes e Renato, vídeo tosco, a gente nasceu com essa cultura. Então, em um momento, um amigo meu que trabalhava na Sky, ele me entrou em contato comigo e falou, tem uma grande concorrência aqui de um conteúdo que é focado para público jovem. Foi uma concorrência que eu dei o meu sangue e a gente pegou essa concorrência. A gente conseguiu entrar num cliente e morder ali um pedacinho daquele projeto, né? E nesse projeto eu fiz um casting Brasil todo para descobrir 5 crianças muito inteligentes e com a cultura da internet, uma coisa assim, crianças, né? Pessoas quase da minha idade, né? Mas que a gente conseguisse achar essas pessoas. E foi aí que eu encontrei o Rolandinho. E eu produzia vídeo pro YouTube desde que o YouTube começou, porque eu era, super nerd de computador, meu pai sempre trabalhou com isso. E era justamente essa época, onde YouTuber era uma coisa que tinha acabado de acontecer. Eu lembro de que, como eu comecei muito no começo, assim, eu via as pessoas surgindo, surgiu o PC Siqueira, surgiu o Felipe Neto, enfim. Mas ainda não tinha network do Felipe Neto, essas coisas ainda não tinham acontecido. Foi interessante essa relação que a gente teve com a Sky, que foi uma relação assim de aprendizado mútuo, mas de conflito mesmo, porque a gente teve que realmente bater a cabeça em certos detalhes. Por exemplo, assim, a Sky queria colocar os vídeos num canal chamado Sky Connect, como você falou. E a gente falou, não, cara, tem que ser Connect só. A gente está entendendo que o público realmente quer receber um conteúdo autêntico. E a gente quer tirar essas marcas. Aquela coisa que até meio normal, assim, pô, se for o conteúdo da marca lá, cara, você vai ter que colocar muita mídia, porque as pessoas no YouTube, como é uma comunidade, vão meio tipo, o que essa marca quer falar pra mim? Então a gente tem que se disfarçar. Então teve uma lógica que fazia sentido e que a gente conseguiu bater lá em cima. A gente não tinha muito o que perder, a gente era uns moleques. E conversando com o Bruno, a gente falou, cara, isso aqui é a melhor coisa que tem, porque fazer o conteúdo dessa forma une muitas coisas que a gente gosta, né? Poxa, a autenticidade no que você faz, você falar de um assunto que as pessoas realmente estão interessadas e não uma mistura de mais ou menos o que as pessoas querem com o que também uma marca quer, aquela coisa. E o nosso sonho de trabalhar com a audiência. Exatamente. Porque com as agências, a gente, assim, é diferente as pessoas que estão acostumadas há muito tempo com esse mercado. A gente sai da faculdade todo empolgado. É engraçado porque eu acho que não mudou muito a cabeça do cliente, né? A gente mudou muito, o mercado mudou completamente. A gente vê como está o mercado, o que vai acontecer. Eu até fico com medo de algum momento as marcas ficarem para trás da produção de conteúdo. Porque o público quer consumir conteúdo, ele pagaria por isso. Ou seja, hoje ele compra minha camiseta, ele compra meu show, ele compra meu adesivo, ele compraria meu conteúdo se a gente criasse essa cultura. E eu acho que ela é capaz de a gente conseguir criar se as marcas falharem na missão de apoiar o conteúdo. Se a gente tiver uma cabeça onde a gente só consegue fazer propaganda, realmente o conteúdo vai se distanciar cada vez mais das marcas. O que é uma pena, porque eu acho que esse casamento pode ser muito legal para os dois, né? E a internet, como ela é muito real, assim, o feedback é muito instantâneo, a gente cai em várias ciladas. Então, assim, o que se mais vê é marcas que vêm para a internet, escolhem influenciadores totalmente errados, com estratégias meio super quadradas, uma visão ainda muito, por exemplo, de televisão, ou uma visão muito simplista. Então, vamos fazer uma campanha de um filme. Qual que são os 4 youtubers que a gente mais gosta aqui da mesa? Sim, influenciador não é patins, que veio uma moda e vai passar. Não é patins. E as pessoas, às vezes, da agência acham que é igual patins, skate, ou seja, tá na moda, vamos atrás dos influencers da moda. E se comportam como se fosse uma tendência fútil, ou uma tendência de hábito de consumo. E é um mercado, né, o vídeo, o audiovisual, o YouTube, muito aspiracional. As pessoas que fazem amam isso aqui, né? Ou seja, esse mercado que é totalmente estranho, com pouca ética,
Ele é uma barreira pra essa molecada nova, cheia de sonhos. Que já se frustra no começo. Já sai frustrada, já fala, eu não quero isso aqui, entendeu? Não dá pra trabalhar nisso aqui. Na internet a gente tem um convite pras pessoas, que é menos dinheiro e mais resultado. A gente pegava um projeto com o cliente de 1 milhão, e em vez de eu fazer um filme, eu faço um projeto de conteúdo de um ano. A questão é, o cliente quer mesmo ter resultado, como na internet, onde você tem comentário. Por quê? Porque ele não é o dono da marca, a gente tá falando de marcas familiares, a gente tá falando de empresas fora do Brasil, onde tem acionistas, e onde eles trabalham com KPIs, do KPI. O cara chegou lá, o gringo olhou, aquele relatório lá, cara, ele é tão longe da realidade, que eu acho que quando chega lá em cima, a história já é muito diferente do que tá acontecendo. É muito manipulado. E eu acho que é isso que assusta, eu acho que o Bruno falou... Eu acho que do que é mais difícil para as marcas se inserirem em YouTube ou nesse universo que é mais digital e que é mais autêntico no sentido de que o feedback é muito imediato. O risco, né? Não cai em risco, né? É assim, você entrar numa fanpage de Facebook hoje em dia de uma marca que é de serviço, por exemplo, e o caos que aquilo é. As pessoas, a marca posta uma foto e embaixo 1000 comentários de o sinal não está funcionando. Né? Assim, realmente é para quem tem estômago e não pode ser uma coisa automática. Quase uma coisa diferente. Aquela campanha foi maravilhosa na televisão. O artista tá lindo, todo mundo amou, ganhamos prêmios e tal. Mas se aquilo tivesse uma caixa de comentário? É isso que é o YouTube, sabe? A gente foi obrigado a ficar mais autêntico. Por que as marcas também não vão ficar mais autênticas? Eu, hoje em dia, não faço, por exemplo, a gente não faz publicidade de bebida alcoólica. Porque a gente não consome bebida alcoólica. Isso é uma coisa meio revolucionária, parece, mas não é meio óbvio. Porque eu vou amanhã estar no evento, eu tô bebendo, um moleque vai vir conversar comigo no meu Twitter. Não tem como ser diferente. Não adianta pegar aquele cardápio de influenciador e falar, Kéfera tá na moda, o outro lá eu ouvi falar que meu filho gosta. A pior coisa é você ir num cliente e ele falar, eu chamei você porque meu filho gosta. Todo mundo fala isso. Cara, se seu filho gosta, quer dizer que você não fez pesquisa nenhuma. A nossa audiência é o nosso maior ouro. Assim, de verdade, eu abri a mão de tudo que eu tenho, mas eu não abri a mão da minha audiência. O público deu pra gente a autonomia da gente fazer o que a gente quiser. E a plataforma YouTube deu autonomia pra gente mostrar que a gente sabia o que a gente estava fazendo. A partir do nosso relacionamento com a Sky, que a Sky adotou a gente viu que não tinha um canal de YouTube falando de cinema do jeito que a gente queria. A gente fez o canal e depois de 2 anos a gente vendeu um projeto de conteúdo pra Sky, assim, do tamanho desse projeto que a gente imaginava. Então a gente viu como, com a audiência, a sua relação com o cliente é outra. O cliente, a gente do dia pra noite, o cliente começou a respeitar a gente começou a ter voz nas agências e no cliente. E isso fez toda a diferença, porque agora realmente a gente tinha relatórios e a gente tinha como mostrar, como escancarar para o cliente essa relação meio maluca e às vezes esses furos, né, que aconteciam. Eu acho que entender da audiência foi uma experiência absurda, porque a gente também criou vários outros canais que deram errado antes desse que deu certo, né? E tudo foi um passo pra gente entender como as pessoas, mais do que conhecer o público, é conhecer como o público consome o conteúdo, que também é um outro universo e que também muda. Conforme surge um dispositivo com uma tela um pouco maior, um pouco menor, aí você já tá tendo que colocar, a gente é nesse nível, a cartela, o que tá escrito, né, aquela imagem do vídeo, o tamanho do que está escrito é baseado agora no tamanho da tela do celular, porque metade do público está assistindo mobile. Tempo, quanto é que é uma viagem de metrô? Quanto tempo a pessoa passa num transporte público e quanto isso vai gerar de retenção no meu vídeo? Então, tudo isso é um pensamento que o youtuber profissional tem que ter e que a gente aprendeu e que a gente replica nos canais dos nossos clientes. Mesmo quando um cliente compra algum projeto nosso, a gente usa essa experiência que a gente tem para reter o público dele na plataforma dele. Fazer conteúdo didático. As marcas têm que ensinar. A gente estava conversando hoje com um cliente, ele falou, qual que é a melhor coisa que eu produzo? Ensinar. Ensine o seu cliente qual que é a melhor forma de dirigir a moto. Faça um vídeo ensinando como dirigir uma moto. E não fique fazendo propaganda da moto, se você quer audiência. Está no momento onde o Uber tira intermediários, onde a gente é Uber da televisão. Então as marcas precisam se atualizar nesse caso. Senão elas vão acabar ficando um pouco fora, elas vão demorar para se atualizar. E quando elas chegarem, a gente já vai estar em outro momento. A gente tem uma preocupação de fazer o conteúdo, mas na minha pirâmide de engajamento, eu não quero que ele compre minha camiseta. Eu quero que ele aprenda, eu quero que o cara engajado, que ele então vá num conteúdo onde ele ensine cinema, onde ele venha conhecer a produtora, e onde a gente cria uma plataforma de profissionais, de pessoas que se ajudam. É muito mais do que eu vender minha camiseta para eles, entendeu? Do que a gente vender um produto. A gente está o tempo todo controlando como que a gente está lidando com esse público? Palavrões nos vídeos. A gente faz 2 anos que conflitante. A gente começou a colocar pi. A gente começou a colocar pi, porque a gente começou a notar que
Existe uma tendência agora do YouTube ser para todo mundo e ser cada vez mais abrangente e estar dentro da casa, dos lares das pessoas. As marcas eu acho que vão começar a descobrir que você fazer publicidade, às vezes, em vídeos menores, com menos visualizações, mais vezes, é melhor, mais saudável, você atinge um público mais específico, que gosta da tua marca, ou que é um potencial cliente da sua marca, do que você atirar em canhões, que são assim, programas de comédia do domingo que a gente está acostumado na televisão, sabe? Vocês sabem que teve marcas agora, muito recentemente, que colocaram campanhas que tiveram que tirar no dia seguinte, porque erraram a mão com coisas sociais, políticas. Cara, na televisão ia demorar um mês, tipo, você ia vincular isso, se não tivesse internet, não tivesse redes E eu ligar no sociais. saque. Mas um ou outro, mas a pessoa ia ficar meio indignada, mas eu não sei se ia ter o ímpeto de ligar no saque. Agora, o dislike é muito simples, é muito fácil. Se colocar um comentário lá embaixo falando assim, achei de muito mau gosto, é muito mais simples você mandar uma carta. Todo mundo é um pouco influenciador hoje em dia, porque as redes sociais, elas disseminam as ideias. Prova disso são essas correntes que surgem no Facebook, que uma pessoa tem uma ideia e de repente está todo mundo fazendo, porque você tem lá 400 pessoas no seu Facebook que vão compartilhando aquilo e isso é inovador e muito legal, porque descentraliza esse poder, né, do que vai ser a tendência. A tendência surge de uma maneira mais espontânea. Mas a gente, como influenciador, que tem muitas pessoas prestando atenção, isso é uma coisa maluca, porque você realmente ajuda, não que você ajuda, mas você participa de uma guinada no que as pessoas estão querendo, de como as pessoas estão enxergando o mundo. Isso em tudo, com coisas sobre ecologia, como a gente vê o planeta, como a gente se comporta, como a gente se relaciona, os relacionamentos pessoais, em pouco tempo, como isso muda e como os influenciadores fazem parte dessa mudança, é uma maluquice. O YouTube percebeu isso e realmente com movimentos sociais, ele super assim destaca o papel dele, né, com mulheres, falando no YouTube sobre tópicos que ninguém ouvia, né, a questão LGBT, que está super forte, que são realmente tópicos que não surgiriam, mas que com a internet isso ganha uma repercussão absurda. E os influenciadores, eu acho que eles têm muito disso. Você vê uma pessoa que você gosta, que você admira, falando que compactua com certa causa ou que apoia certo movimento, dá um nó na cabeça do jovem que era contra isso e ele realmente começa a abrir um pouco mais a cabeça dele, né? É uma descentralização do poder num nível assim que a gente nem consegue olhar agora. Isso tem a ver com o jeito que as pessoas querem se relacionar. É mais poderoso do que qualquer outra empresa ou corporação. É assim, os laços se estreitaram, as pessoas estão mais próximas. Elas querem relacionamento. Elas querem entrar no seu vídeo e ficar lá com você, sentindo as coisas que você fala. Eu sinto que a gente fala de cinema, mas a gente podia falar de outras coisas também. Nosso público, quando encontra a gente, ele fala, cara, eu tô em casa, minha mãe trabalha o dia inteiro, é Brasilzão, cara, eu fico em casa sozinho, deprimida, tipo, entendeu? Uma menina de 13 anos, não tem nada pra fazer numa cidade que não tem referência, e ela olha a gente que tá lá em contato com ela o tempo inteiro. Se o YouTube acaba, a gente vai conversar com ela com outra plataforma, ela vai no nosso show, a gente vai criar algum jeito disso ser possível. Entendeu? Porque são pessoas, né? São 2,5 milhões de pessoas. É isso que na televisão não existia muito isso, né? Sei lá, estamos transmitindo pro Brasil. Não, tem algumas pessoas lá que assistem todo dia os vídeos e que se sumir o YouTube, elas vão ficar carentes disso e vão procurar isso em algum outro lugar. Você tem que se enfiar na audiência para entender o que esses moleques querem. Você tem que olhar todos os comentários. E a gente começou nosso canal, por exemplo, fazendo sketch. E a gente descobriu que os caras não querem sketch. O Whindersson, entendeu? Representa as pessoas de verdade. Você pegar um cara bonito que fala bem, e talvez não tenha mais tanta conexão quanto o vesgo, o cara chato, o cara que é igual a você. Cara, eu acho que o YouTube é um constante aprendizado. A gente não tá aqui pra falar o que vai ser, o que é, porque a gente não sabe. A gente tá no olho do furacão, às vezes é mais difícil a gente falar o que vai acontecer do que alguém... A gente tá todo dia com o estômago embrulhado falando, o que tá acontecendo do que alguém que vai olhar de fora, né? Sim. Eu vejo que realmente o YouTube criou uma relação com a gente, algo meio sem volta. E eu acredito que isso ainda vai se transformar em algo muito maior e mais solidificado. Eu acho que é o começo. Onde os modelos, onde os negócios realmente funcionem dentro desse modelo. Hoje é uma aventura, rede social, uma coisa, mas eu acho que isso vai se estruturar melhor, isso vai se estruturar legal. Mas vai ter que incluir todo mundo, né? Vai ter que ser uma estruturação onde os influenciadores, onde o cara que pega a câmera dele tem que participar. A educação tá tendo uma revolução, e talvez essa seja a revolução mais próxima que vai acontecer. A gente vê professores de canais gringos com 7, 8 milhões de inscritos. As pessoas realmente estão engajadas em assistir um conteúdo educacional, elas pagam por um conteúdo educacional. Um conteúdo educacional muda a sociedade, é agente de transformação, ou seja, existe um caminho ali na educação que se as marcas, se a gente comece para lá, essa revolução ela é muito maior do que a gente imagina. Então eu acho que essa revolução ela vai acontecer muito mais no âmbito social do que no publicitário. As marcas a gente vai correr atrás, as marcas vão correr atrás para conseguir funcionar, para a gente conseguir vender produto. Mas a verdadeira transformação acho que está acontecendo na sociedade. Né? Agora, já que todo mundo consegue se falar e você consegue saber a opinião do seu vizinho, o que a gente vai fazer com isso? Então realmente difícil saber, porque eu acho que isso é a grande virada agora.
Mas eu fico feliz de fazer parte disso. E vou tentar estar sempre aberto para não ficar para trás, né? Acho que esse é o eu desafio. espero que a comunicação e a publicidade fique cada vez mais honesta e que no futuro seja muito difícil vender produtos ruins. Um canal de YouTube, ele não pode ser muito inflado, ele não pode ter uma equipe gigantesca, principalmente no começo, que é tudo investimento. Até hoje... A gente tem um estúdio com 8 cenários. Hoje em dia, eu gravo uma produção que antes fazia com 15, com 2 pessoas. O operador de teleprompter, ele opera o áudio, ele opera a câmera, ele opera... Não tem outra opção para fazer isso. Senão não sai um canal de YouTube, tanto por investimento, quanto por uma questão de proximidade. Proximidade, a produção é muito rápida, você chegou, gravou, olhou, não deu certo, você grava de novo. Eu brinco que qualquer salinha vira um estúdio, uma dispensa que vira um estúdio. E esses estúdios dispensa, esses estúdios salinha, são os mais rentáveis. Porque eu não preciso de um diretor de fotografia para montar a luz, eu não preciso de um cenógrafo, tudo tá montado, quando eu quero gravar eu aperto um botão e gravo. E o público se acostuma, gosta, e às vezes a gente nota que o público em projetos que tem menos produção, ele se identifica mais porque é mais autêntico, é mais parecido com o que ele faria na casa dele, é mais parecido com o que ele está acostumado a ver e menos um cenário distante. Essa lógica eu aprendi com as pessoas mais novas, com a cabeça mais fresca e que realmente estavam preocupadas em como fazer um conteúdo para o YouTube. Na internet você precisa produzir conteúdo regular e não pode parar. Se você produzir semanalmente é legal, se você produzir todo dia, melhor. Então, assim, invente uma produção de acordo com o que você consiga produzir. Não inventa um modelo que não dá para replicar todo dia. Uma campanha de 2 meses não funciona na internet, não é campanha. Eu preciso de um projeto de conteúdo sólido, esse projeto não acaba. Daqui 2 anos que eu tenho uma base grande. Não adianta um projeto de 6 meses e para. Você precisa produzir 2 anos para ter alguma coisa, né? Sendo assim, se você não tem um investimento muito grande, que nem as marcas estão dispostas a colocar, os projetos são bem simples mesmo em questão de produção. Você não precisa nem ser jovem, cara, é só você estar aberto, porque hoje em dia eu não tenho desculpa mais, né? O jovem tá aí batendo na sua porta o tempo todo, as pessoas que se blindam, né? Quem é mais jovem do que o Celso Portiolli? Exatamente, é um exemplo fantástico. Se o Silvio Santos fosse pro YouTube, o canal dele seria Você fantástico. tem que ser humildão, né? Humildão é a palavra, cara. É muito difícil pra alguém descer do pedestal e falar assim, eu vou parar de produzir esses vídeos maravilhosos com todos os meus profissionais mais caríssimos do mundo e vou produzir um vídeo numa sala. Mas na internet isso é mais valioso do que você fazer uma fotografia excepcional.